A partir deste mês de junho, os adolescentes apreendidos por atos infracionais serão apresentados ao Núcleo de Audiência de Apresentação. A medida, que é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio, evita a internação provisória do jovem em unidades do DEGASE, antes que ele seja ouvido pelo Ministério Público e pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. O núcleo atende a uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê a audiência assim que o jovem for apreendido pela polícia. Vamos saber um pouco mais desse projeto com a coordenadora do núcleo, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude de Competência Infracional, com a juíza Raquel Crispino, da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância, Juventude e Idoso, e com o deputado Flávio Serafini. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Gostaria de começar ouvindo das juízas como que o NAAP, né, o núcleo que já começou a funcionar, o que ele está trazendo de diferente? Bom, nós modificamos toda a logística e o fluxo do adolescente apreendido por prática de ato infracional, desde o momento em que ele é autuado na delegacia de polícia até o momento em que é prolatada uma decisão judicial sobre o destino desse adolescente, ou seja, se ele vai responder ao processo internado provisoriamente ou se ele vai ser entregue à sua família. Hoje, o adolescente que é apreendido pela prática de ato infracional, ele é encaminhado a uma delegacia de polícia pela autoridade que fez a autuação, por exemplo, a Polícia Militar, guardas municipais, pessoas do povo que tenham apreendido esse adolescente em flagrante. Na delegacia de polícia ele é autuado e encaminhado para a DPCA, que é a delegacia especializada. De criança e adolescente. Isso, de proteção à criança e adolescente. Da DPCA, ele é levado diretamente para o NAAP, que é um núcleo ligado à Vara da Infância e Juventude, funciona dentro do fórum, aqui no centro da cidade. Lá no NAAP, assim que ele é recebido, ele é entrevistado pela equipe técnica, assistência social e psicologia. Essa equipe técnica, desde logo, começa a entrar em contato com a família do jovem, avisando que aquele adolescente foi apreendido e pedindo para que a mãe, o pai ou o responsável se dirija, então, para o NAAP. É feito um estudo social e psicológico, contando brevemente a história daquele adolescente, eventuais problemas que ele tenha com o uso de drogas, problemas psiquiátricos, e o histórico que tenha levado ele a praticar aquele ato infracional. Em seguida, ele é entrevistado pela Defensoria Pública e ouvido informalmente pelo Ministério Público. O Ministério Público, ao ouvi-lo, pode decidir se representa pela aplicação de uma medida socioeducativa, que é o que dá início ao processo para a aplicação da medida socioeducativa, pode decidir pelo arquivamento, se entender que não houve prática de ato infracional, ou pode conceder a remissão, que seria um perdão para um ato infracional de menor gravidade, dentro de um contexto mesmo de uma relação de adolescência. Isso tudo, Vanessa, demora quanto tempo? Isso é feito na parte da manhã, entre as 10 da manhã e 1h da tarde, que é a hora que começam as audiências. Sendo oferecida a representação, então a gente tem um processo instaurado e a partir de 1h da tarde começam as audiências de apresentação perante o juiz, na qual o adolescente é interrogado, ele vai contar a versão dele sobre os fatos, e o juiz decide se ele vai responder ao processo privado da liberdade, internado provisoriamente, ou se ele vai responder ao processo em liberdade. Se ele for internado provisoriamente, só aí ele será encaminhado para o DEGASE. Aí sim ele passa a ser institucionalizado. Ele vai ser transferido para a unidade de internação provisória e vai aguardar o processo, uma segunda audiência que é realizada, na qual se prolata a sentença decidindo qual a medida socioeducativa aplicada, se for o caso. E ele responde ao processo internado, privado da liberdade. Se a gente entender que não é o caso dele responder internado, ele é entregue à própria família, por isso é importante esse contato com a família. A mãe estando presente na audiência, ele é liberado, entregue à mãe dentro do próprio NAAP. Ou se a gente não conseguir contato com a família, ou se for um adolescente que está fora do convívio familiar, está em situação de risco, ele é encaminhado para um abrigo, para um acolhimento institucional. Raquel, o que o NAAP traz de novidade, de melhoria em relação ao que vinha acontecendo até então? Esse fluxo descrito pela doutora Vanessa é um fluxo que já acontecia, isso que está na lei. Só que ele acontecia em diversos dias. Primeiro o menino lá apreendido, levado para a DPCA, que é a Delegacia Especializada da Capital. Ele era entregue ao DEGASE porque nos últimos anos, nos últimos 3 anos principalmente, o número de apreensões na capital ficou tão grande que era impossível
mantê-los numa estrutura da Polícia Civil, porque inclusive não havia condição de alimentá-los, a Polícia Civil não tem essa função institucional. Então eles eram entregues ao Degase. Só que nós estamos passando por um momento que essa instituição, o Degase, está vivendo uma dificuldade muito grande de conseguir cumprir o que se espera e o que se tem na legislação brasileira como socioeducação. Então eles ficavam no Degase provisoriamente? Eles eram entregues ao Degase para alimentá-los, para eles dormirem, para depois serem entregues ao promotor. Depois eles retornavam para o Degase, depois eles eram levados para o juiz, e aí nesse momento é que o juiz liberava. E muitas vezes, quando o juiz liberava, porque as hipóteses acontecem de vez em quando o juiz liberar, ele não podia ser entregue à família naquele momento, porque ele estava com o uniforme do Degase, as coisas dele tinham ficado no Degase, numa unidade na Ilha do Governador que se chama GCA, é uma unidade de triagem. Então, quando nós chegamos e começamos o trabalho no Tribunal na coordenação e ouvimos todos esses parceiros, a fala de todos, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, todos falavam da dificuldade dessa logística, que foi muito importante, foi boa, num momento histórico da nossa capital, do Rio de Janeiro, mas que nos últimos anos se tornou inviável pela quantidade de apreensões que acontecia. Então, nesse momento, quando nós percebemos que havia um problema, inclusive de otimização de recursos e de direitos humanos, quer dizer, na realidade a gente precisava antecipar esse contato entre o juiz e o adolescente, a gente conseguiu um espaço possível, até pelo ambiente institucional hoje do tribunal, que tem a audiência de custódia dos adultos como um dos projetos estratégicos. Então hoje nós trabalhamos no Brasil inteiro como um dos projetos estratégicos do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, uma das políticas judiciárias para o Brasil no Poder Judiciário, essa antecipação entre o contato do preso, adulto e do juiz, justamente para evitar que haja prisões provisórias desnecessárias. É importante a gente perceber que a audiência de custódia dos adultos ou audiência de apresentação dos adolescentes antecipada, melhor organizada, com uma logística mais racional, que economize recursos públicos e diminua a questão humana, a aflição dessas pessoas todas ali, na realidade isso vem dentro de um contexto não de liberação das pessoas, mas de liberação de quem não precisa estar. O que estava acontecendo antes? Muita gente estava provisoriamente preso ou adolescentes apreendidos provisoriamente quando não havia dúvidas de ninguém de que eles não precisavam estar. Nem o Ministério Público tinha dúvidas disso, que é quem promove a persecução criminal. Ninguém tinha dúvidas disso, era um problema de logística. A audiência de custódia e a audiência de apresentação, ela veio antecipar esse momento. E a gente percebe, Fernanda, uma outra grande vantagem, que aí no nosso lugar, onde a gente está hoje, nesse momento de gestão das varas da infância, em que a gente lida com essa rede no Rio de Janeiro, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de dados objetivos envolvendo este grupo dos adolescentes do Rio de Janeiro. E esses dados também não se consegue colhê-los corretamente, objetivos, porque a gente não tem uma porta de entrada única. Isso dificulta muito. A gente já tem um banco de dados no Rio de Janeiro, que é um banco de dados do Degase, mantido pelo Detran, que é o gestor operacional, que é um banco de dados muito pouco usado e que a gente está trabalhando para que esse banco seja usado, para que ele seja um espaço de interlocução entre os atores. Mas também há uma dificuldade porque a centralização do atendimento inicial, isso que a doutora Vanessa falou, ouvir o adolescente, saber se ele estudou, se não estudou, se trabalhou, se não trabalhou, se tem família, se não tem, se ele vai precisar de uma instituição de acolhimento ou se ele pode ser entregue à família. Qual é o perfil? Então ele vai funcionar como essa porta de entrada. Essa porta de entrada. Então isso facilita em vários aspectos a condução de uma política na capital, na área de segurança pública, com esse grupo específico dos adolescentes. Muito bacana. O deputado Flávio Serafini tem feito algumas declarações aqui na LERJ preocupado com a superlotação do Degase, né, deputado? Como é que o senhor vê esse projeto do Tribunal de Justiça? Acho que é fundamental. A gente aqui na LERJ, no ano passado, realizou uma audiência pública sobre audiência de custódia, um pouco antes de ser implementado aqui pelo nosso tribunal, a audiência de custódia. A gente fez esse debate, chegou a encaminhar
uma indicação legislativa para abrir esse debate com o legislativo, mas felizmente o Conselho Nacional de Justiça junto com o TJ foram bastante rápidos e a gente implementou isso no nosso sistema prisional. Agora com os adolescentes isso é fundamental, porque a gente está vivendo um momento de superlotação que agrava, né, completamente a situação da garantia dos direitos desses jovens, né? Essa audiência com o juiz já é um direito, é previsto, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil é signatário de acordos internacionais onde coloca esses direitos não só para os adolescentes, mas para todo preso a ter, né, um primeiro contato com um magistrado antes de ingressar no sistema prisional, antes de ter, né, sua restrição de liberdade efetivada, e não vinha conseguindo efetivar isso. Então, na prática, a gente tinha, tanto com os adolescentes quanto com os adultos, as pessoas que entravam, né, no sistema, começavam a ter a restrição da sua liberdade enquanto esperavam essa primeira audiência, e às vezes essa espera poderia durar muito tempo, muito acima do desejável. No momento como que a gente vive agora, onde as nossas unidades socioeducativas estão todas superlotadas, desde, né, da triagem, passando pelas de restrição, né, de internação, até as de semi-internação, são todas superlotadas. A gente esteve aqui essa semana debatendo o caso do CREAD da Penha, que está com 3 vezes o número de adolescentes que poderia ter internado ali e que tem só 3 funcionários por plantão. Então, se perdeu completamente o controle, sem dúvida. Embora esse não seja o objetivo primeiro desse núcleo, né, é garantir o acesso à justiça com mais rapidez. Ao se garantir esse contato com a justiça, mesmo do adolescente que está sendo, né, levado à justiça por ter cometido, né, um ato infracional, a gente tem como um dos seus efeitos mais benéficos essa redução da superlotação. Em média, no sistema prisional, né, entre os adultos, em São Paulo, que foi um dos estados que já vem implementando isso há mais tempo, se eu não me engano, houve uma redução de 30% a 40% no número de pessoas encaminhadas à justiça que permaneceram com restrição de liberdade. Se a gente tem algo semelhante a isso, por exemplo, entre os adolescentes, a gente está fazendo mais justiça e melhorando o nosso sistema socioeducativo. Obrigada, deputado. A gente vai para um intervalo rápido. O Alerj Debate volta já já. Só um minuto.